bem-vindos a mais uma correção do nosso simulado para certificação AI 900. Na última aula, a gente fez uma revisão de 5 temas aí que agora eu gostaria que vocês anotassem lá no nosso caderno visual do Trello, tudo bem? A gente falou sobre chatbot. Chatbot, então, está aqui em IA conversacional. O que nós podemos colocar aqui? Nós já sabemos que ele pode ser conectado em e-mail, webchat, Alexa, Facebook, WeChat, Telegram, Alexa, Teams e muito mais. A gente vai colocar aqui também o que a gente aprendeu lá, que menus é um exemplo, tá? Então vou colocar aqui exemplo. Menus de voz telefônica para reduzir a carga sobre os recursos humanos. O que é recursos humanos? São os atendentes, são as pessoas que ficam lá trabalhando, né? É o call center. Também a gente viu que um chatbot ele pode ser usado para oferecer aos usuários a capacidade de encontrar respostas em um site por conta própria. Não vou me preocupar muito com acento nem nada disso aqui na hora de escrever, porque isso aqui não é o mais importante, tá? Beleza. Além disso, a gente vai anotar as seguintes coisas. Visão computacional a gente já anotou, que ele identifica letras manuscritas, linguagem natural, análise de sentimento de uma postagem na mídia, detecção de anomalia, aprendizado de máquina. A gente ainda não tem. Então lembra, aqui ó, aqui em cima. Detecção de anomalia, aprendizado de máquina, tá? Ele não é linguagem natural. Identifica um pagamento fraudulento com cartão de crédito, por exemplo. Beleza? E regressão, prever a venda do próximo mês. Vou anotar aqui. Prever a venda. Enquanto você digita, pessoal, isso fixa na sua mente. Então não adianta você copiar e colar, tá? Então eu recomendo que você digite mesmo para fazer esse exercício por cérebro. Nessa atividade 3, o que a gente aprendeu foi a detecção facial e reconhecimento facial quando você está num cenário de CFTV, que é o sistema de segurança. Visão computacional, então, visão computacional e reconhecimento facial para sistema de segurança em área restrita. Perfeito? Estão entendendo? Estão entendendo a importância de fazer revisão? Vamos à próxima aqui. 4. O aprendizado de máquina oferece a capacidade de detectar visualmente conjuntos de dados e modelos em uma tela interativa? Sim. Então, a gente vai colocar aqui também em Machine Learning. Deixa eu ver se já existe aqui. Não. Então, eu vou colocar aqui no próprio cartão, tá? Aprendizado. Vou colocar AutoML, porque aí vocês já entendem que é
Automated Machine Learning, que é o aprendizado de máquina automatizado. Só para dar uma reduzida, tá? No nosso cartão. É capaz de conectar visualmente conjuntos de dados e módulos em uma tela interativa. Beleza? O Automated Machine Learning implementa soluções de aprendizado sem necessidade de experiência em programação. Sim, AutoML pode ser implementado sem experiência em programação. Bom, né? E o outro é não. Mas eu vou colocar ele aqui também. O que é? Eu já tinha colocado aqui. Vamos ver. Não falei nada ainda do script Python. Então, AutoML não oferece possibilidade de customizar através de script Python. Show de bola? Tranquilinho? Tá ficando grande. Tá ficando grande aqui, mas normal, gente. Depois a gente só dá aquele repasso, aquela leiturinha básica no ônibus, no metrô, depois que a gente chega em casa. E aí fica muito mais fácil, né? A última é os passos que a gente tem que fazer para poder modelar o nosso algoritmo ali, o modelo de machine learning, tá? Então, qual é a sequência? Sequência de machine learning, de sequência de deploy, machine learning. O que é deploy? Vou até colocar aqui, ó, diferentão, porque provavelmente na prova de certificação vai ser assim: sequência implantar modelo ML. 1. Ingerir e processar dados. Sem olhar para lá, hein, gente? 2, o que é? Me diz aí. Chururu, chururu. O que é o 2? Boa. Divida dados. Divida dados como? Aleatoriamente. Aleatoriamente. Em treino e validação. Tem essa questão também, tá? 3, o que é? Vou esperar um pouquinho. Não olhem para a tela do lado. Chururu, chururu. Treinar o modelo. Treinar o modelo. E depois, 4, avaliar o modelo com os dados de validação. Não pode ser o conjunto de dados original, tá bom? Se liga nessa. Pronto. É isso. Vamos para o nosso. Esse aqui era aquela nossa explicação anterior. Eu gostaria de colocar uma coisinha aqui para um futuro bem próximo, tá? Em regressão, recursos e rótulos. Então, as colunas e os rótulos são conhecidos, porque se trata de aprendizado supervisionado. Tudo bem? A mesma coisa, eu vou lá escrever a mesma coisa em classificação, tá bom? Aprendizado de máquina, rótulos e recursos são conhecidos porque se trata de aprendizado supervisionado. Foi. Então, beleza. Pronto. Próximo.
Deixa eu subir isso aqui. Beleza. Aqui já foi. Aqui tá tranquilo, né? A matriz de confusão. Olha lá. O que é uma matriz de confusão? É uma métrica de avaliação, perfeito? Métrica de avaliação. Então, eu vou colocar aqui, ó, métricas de avaliação. Vamos ir anotando à medida que elas chegam para nós. Quem é matriz de confusão? Que é feita. Como que eu identifico ela? Ela é uma grade de, olha aqui, 0 e 1 com reais, 0 e 1 reais. Por que eu sei que é reais, pessoal? Porque há o Y, que é o Y é aquela coluna que eu quero prever. É o meu alvo. Todas as outras colunas são chamadas de X. São as minhas variáveis dependentes, tá? Elas são o X. Agora, a minha variável Y é a minha variável alvo, é o meu rótulo ou a minha variável independente, tá? Já esse Y chapeuzinho aqui, ele tem tipo um acento circunflexo em cima desse Y. Ele é os dados que foram previstos pelo meu modelo como 0 e 1. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Então, nessa linha, nas linhas, ficam os dados reais, previstos como 0 e 1, e nas colunas, aqui em cima, os dados previstos. Como assim? Então, vamos lá. Dado real foi rotulado lá, era 0, e o meu modelo conseguiu acertar como 0. Foi 2. Então, esse aqui é o true negativo. O 0 é negativo, 1 é positivo. Então, o meu modelo conseguiu acertar que era 0, tá? Nessa linha 1, vai ficar todos os que são verdadeiros, certo? Que o meu alvo, que o meu rótulo alvo é 1, tá bom? No real, nos dados reais, tá lá, ó, 1. Só que o meu modelo não conseguiu prevê-lo como 1, previu como 0. Tudo bem por aqui? Até aqui tudo bem? Então, esse aqui, essa parte de baixo, vai concentrar todos aqueles dados que o meu modelo não conseguiu prever como 1 e classificou como 0. Então, é o falso negativo. Tudo bem? É o falso negativo, tá? Já essa coluna aqui é o que o meu modelo previu como 1, tá bom? Nos dados reais, essa linha aqui não é do 0? Então, realmente, no meu conjunto de dados, esse meu alvo era 0, só que ele previu como 1. Tudo bem até aqui? Então, aqui, ó, nesse campo, nessa grade, vai ficar todos os dados que o meu modelo previu como 1, porém, realmente lá nos dados reais ele é 0. Então, o meu modelo errou. Então, por isso que aqui nessa grade ele vai ficar como falso positivo. False positive. Tudo bem? Já nessa linha dos dados reais, são os dados que foram 1, classificados como 1. Aqui, os meus dados previstos como 1.
Então, se nos meus dados reais ele está como 1 e o meu modelo previu como 1, então ele vai ficar aqui nessa grade. O meu modelo acertou, porque lá nos dados reais era 1 e ele classificou como 1. Então, nessa grade aqui fica os verdadeiros positivos ou true positivo. Tudo bem até aqui? Então, eu vou colocar aqui grade de 0 e 1 sendo 0, sendo y as linhas 0 e 1 reais e y hatch, eu vou colocar hatch porque é assim, é o chapéu, tá? As colunas 0 e 1 previstas. Tudo bem? Beleza. A gente precisa muito disso aqui depois. Eu não preciso, pessoal, saber estatística, não. Tudo bem? Mas para matriz de confusão, já houve uma prova, uma questão de certificação pedindo para você contar quais foram os falsos negativos de um modelo que saiu um resultado, uma matriz de confusão, e ele pediu para você quais foram os valores de falso negativo e verdadeiro positivo. Se você não sabe aonde eles moram, qual é a casinha de cada um, você não sabe. Se você não sabe se é 1, se é 2, se é 3, então é importante você saber. Nesse caso, se eu quero saber o falso negativo, aonde está o falso negativo, pessoal? Falso negativo é aquele que na real é 1, só que meu modelo previu 0. Então ele está aqui, ó. Falso negativo. Qual é o verdadeiro positivo? Verdadeiro positivo é quando real é positivo e verdadeiramente meu modelo previu verdadeiro, né? Então, está aqui, ó. Então, é positivo é 1, verdadeiro tá aqui no dado real, positivo, coluna do positivo, que é 1, tá bom? Se for falso, falso, por exemplo, falso positivo. Falso positivo, eu vou para primeiro a coluna 1, porque é o positivo. Falso não é a oposição? O falso é a oposição. Se eu estou olhando o 1, então eu tenho que ir para a linha 0. Então, é essa grade aqui que fica o falso positivo. Falso negativo, vou primeiro para a coluna 0 e falso não é a oposição de 0, então vou aqui para o 1. Então, a grade é essa aqui de baixo, ó. Tudo bem? Esse é o falso negativo, porque ele era 1 e marcou 0. Tudo bem? Pode até ficar complicado. Por isso que chama matriz de confusão. Tudo bem? Bora lá? Mas à medida que a gente vai praticando, a gente vai lembrando e tudo fica mais claro. Outra métrica é a acurácia. Vou colocar aqui. Métricas. Acurácia. Qual era a outra? Recall. E a outra, precision, que é precisão, tá bom? Dá uma lidinha no material, que tem muito detalhe, mas serve aí para o nosso aprendizado, tá bom? Então, vamos começar a nossa próxima aula. Olha lá a pergunta do simulado. Atribuir classes a imagens antes de treinar um modelo de classificação é um exemplo de qual dos recursos? Eu vou colocar minha canetinha aqui. Presta atenção.
Palavrinha-chave, classe, atribuir classe. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Customizar. Atribuir. Perfeito? Antes de treinar. Também é uma palavrinha-chave. Então, não adianta ir lendo questão desembestado, não. Tem que pegar a palavra-chave, atribuir classes a imagens antes de treinar um modelo de classificação. É um exemplo de qual dos recursos a seguir. Ajuste de parâmetro. Ajuste de parâmetro. Será que é ajuste de parâmetro? Marcação. Marcação aqui entendam como tag. Tudo bem? Tag ou rotulação, tá? Rotulagem. Vou colocar só hot. Engenharia de recurso. O que é engenharia de recurso que a gente já aprendeu? É construir novas colunas de dados a partir de colunas ou recursos que a gente já tenha. Então, por exemplo, eu tenho uma data e aí eu vou só pegar o mês dessas datas. Eu vou fazer uma engenharia de recurso. Eu vou querer passar o meu chove não chove para 0 e 1, sendo não chove 0 e chove 1. Então, eu transformo tudo em número mas aí tá representando classe, tá bom? De 0 e 1, para poder a máquina performar melhor. A avaliação. Vamos pela eliminação? A avaliação não é, porque a avaliação não atribui classe em nada e a gente já sabe que avaliar modelo vem depois que você já treinou o modelo. E aqui é antes de treinar. Engenharia de recurso é feito antes de treinar. Mas engenharia de recurso não é para atribuir classe, tá? Quando eu falo você transformar chove não chove, sim ou não, em 0 e 1, isso não é engenharia de recurso, tá? Não, isso é engenharia de recurso, tudo bem? Isso não é fazer customizar classes, tá bom? Não é rotular. Então eu já dei o spoiler, né? Opa, já dei um spoiler. Por quê? Porque atribuir classe a imagens é rotular. Vamos a um exemplo? Eu tô com imagens de cachorro, de gato, de urso e de pato. O que é atribuir classe? É ir lá nas minhas fotos e marcar o gato como gato, o cachorro como cachorro, o pato como pato, o urso como urso. Eu vou dar uma tag. Então, eu vou atribuir classes a imagens antes de treinar esse modelo. Por quê? Porque na hora que a gente for fazer a classificação de imagens, o meu modelo, ele não aprende sozinho. Ele vai fazer a rotulação que você deu anteriormente. Se você atribuiu uma tag de um cachorro para um gato, ele vai fazer a mesma coisa. Entendeu? É uma criancinha. Lembrou do seu bebê? Quando você tenta ensinar ele que a galinha é diferente do pato? E não é nem tudo é cocó? Pato é pato, galinha é galinha, né? Tem outros passarinhos, o canarinho, o tucano. Você vai ter que fazer a classificação deles aí customizada, atribuindo classes, beleza? Então, a resposta da nossa questão é marcação. E aí, quando vier marcação, pode vir na sua certificação rotulagem e pode vir na sua prova tag. Perfeito?
Olha lá, a rotulagem é o processo de atribuir rótulos ou tags aos dados, como imagem, para classificar ou categorizar os dados. Tudo bem? Pode ser feito de forma manual, automatizada ou uma combinação. Tudo bem? Então, depois você dá pause nesse vídeo e copie isso aí no seu caderno virtual. Perfeito? Vamos para a segunda. Selecione a capacidade correta de detecção de objetos. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Primeiro, a detecção de objetos pode identificar a localização de um produto danificado em uma imagem. Então, vamos colocar o contexto aqui, pessoal. Eu tenho uma garrafa de refri. Nossa, que garrafa de refri bonita. É um Guaraná, tá? E tenho aqui uma outra garrafa de Guaraná amassada. Meu pai do céu. Então, o que a minha detecção de objeto faz? Será que ela pode identificar a localização de um produto danificado nessa foto? Será que ela consegue fazer isso? Sim, a detecção de objetos consegue identificar a localização e fazer uma caixa delimitadora aqui. Tudo bem? Próximo, será que a detecção de objetos pode identificar vários produtos danificados em uma imagem? Será que se eu tiver uma outra garrafa aqui, ó, ele consegue também identificar essa daqui? Sim, consegue fazer várias tarefas repetidas de detecção de objeto que você treinou ele para isso. Então ele vai detectar todas, tá? Será que a detecção de objeto pode identificar múltiplas instâncias de um produto danificado? Sim. O que ele pode fazer? Ele pode vir aqui, ó. O que é instância? Elementos, campos. Então, eu tô aqui com a minha garrafa e ele tá vendo, por exemplo, que tem um amassado aqui, tem um amassado aqui, tem um amassado aqui também, tem um rasgo no rótulo aqui, por exemplo. Então, ele consegue identificar múltiplas instâncias, não só um tipo de dano, mas vários tipos de dano. É o dano no rótulo, é na parte inferior aqui, um amassado na lata, uma deteriorização na tampa. Então, isso aqui só um exemplo. Fora vários outros exemplos em vários outros objetos, tá bom? Então, ele pode fazer tudo isso, tá? Aí você dá um pause na tela e faz as suas considerações. A principal aqui é que o modelo pode ser treinado para identificar vários tipos de produtos danificados em uma imagem. Ele pode ser refinado e melhorado ao longo do tempo, à medida que mais dados ficam disponíveis. Tudo bem? E aí ele fala aqui de todos eles, do que a gente pontuou, tá bom? Aqui falando sobre identificar e classificar diferentes tipos de objetos, incluindo vários tipos de objetos danificados em uma imagem. Por exemplo, não só identificar uma lata danificada, mas também, por exemplo, um saco de arroz ou de chips aberto, por exemplo. Tudo bem? Perfeito. Então, não é só um tipo de produto, mas vários tipos de produto. Isso é importante, hein? E a gente vai anotar isso lá no nosso. Opa! Vai ser na visão computacional,
Tudo bem? Não vai ser no nosso caderno de processamento de linguagem natural. Desconsidere isso aqui, tá? Próximo, você está planejando aplicar recursos de API Test Analytics a um sistema de tickets de suporte técnico. Combine os recursos da API Test Analytics com os cenários apropriados de processamento de linguagem natural. Como eu peguei essa imagem aqui do nosso formulário, ele ficou aqui com a pergunta suprimida aí. Então eu já vou lá para a resposta para a gente discutir ela, tudo bem? Olha lá. Quando eu falo que eu tenho uma API de Test Analytics, eu estou falando de processamento de linguagem natural, aonde no nosso sistema de ticket. Tá bom? Um sistema de ticket é uma reclamação por escrito. Tudo bem, mas aí ele tem alguns cenários, tá? E eu quero combinar. Eu quero combinar o Test Analytics para entender o quão chateado um cliente está com base no texto contido. Vou usar análise de sentimento. Muito bem. Quando eu quero resumir informações importantes do ticket de suporte, o que eu vou fazer? Informações importantes de um documento. O que eu vou usar? Extração de frase. Tudo bem? Extração de frase para informação importante. Separa isso, por favor, do serviço Luiz. Tem um serviço lá que chama Luiz, que é Language Understanding. Então, L-U, Language Understanding, e aí eles deram o nome de Luiz. Esse fulano do Luiz, nem te conto, vou te contar uma fofoca. Ele interpreta a intenção do cliente. Nós não estamos falando aqui desse menino, desse Luiz, que consegue interpretar a intenção de qualquer cliente. O que ele quer? Não, a extração de frase vai dar aquela resumida. Ele vai pegar ali frases relevantes, importantes e vai copiar para você. Ele não vai fazer a interpretação da intenção do usuário, tá? O Luiz também é diferente da análise de sentimento. Tudo bem? Só um minutinho aqui que minha carga tá acabando. Socorro! Vou ver se eu consigo recuperar aqui. Pera. Chururu. Chururu. Consegui, será? Consegui. Pronto. Análise de sentimento não é uma interpretação da intenção do usuário. Vou apagar isso aqui. Entenderam? Análise de sentimento não é uma interpretação da intenção do usuário. Análise de sentimento é para saber se você está feliz, se você está triste, se você está com raiva, se você fez um comentário positivo ou negativo. A interpretação da intenção do usuário é falar o que ele está querendo. Ele está querendo agendar uma consulta, ele está querendo cancelar uma consulta, ele está querendo fazer um Pix, ele está querendo fazer uma transferência, e lá dentro do seu ticket, você consegue interpretar a intenção, por mais que ele fale um monte de abobrinha, blá 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 blá. Ele quer cancelar a conta. Tudo bem? Então, resumir informações importantes é extração de frase-chave. Agora, quando eu quero extrair datas importantes desse ticket, eu estou fazendo o quê? Um reconhecimento
de entidade. Por quê? Porque no reconhecimento de entidade, ele vai reconhecer no seu documento, na sua fatura, na sua receita médica de remédios, no seu recibo, a data. Então ele vai pegar a sua fatura, que está digitalizada, tudo bem? E vai fazer um reconhecimento de entidade. Vamos parar aqui e vamos colocar uma atenção. Reconhecimento de entidade não é visão computacional. Vou repetir. Reconhecimento de entidade não é visão computacional. Tudo bem? Perfeito? Reconhecimento de entidade é processamento de linguagem natural. Maravilha? Matamos mais uma questão? Por quê? Porque se você falar assim, ó, eu preciso retirar das minhas faturas para acompanhar a data de compras, eu quero extrair as datas dessas faturas. Qual carga de serviço eu vou usar? Processamento de linguagem natural, visão computacional. E aí? Aí eu fico imaginando. A professora falou que fatura é digitalizada e quando ela foi digitalizada, ela virou uma imagem. E quando ela virou uma imagem, ela vai para o serviço e aí ele extrai a data. Então, é visão computacional. Não. Por mais que pareça, reconhecimento de entidade é processamento de linguagem natural. Tudo bem? Então, fica com essa questãozinha aí para a gente acertar mais uma questão na nossa certificação. Perfeito? Você está organizando um evento que envolve a publicação de fotos de pessoas usando óculos escuros nas redes sociais. Você precisa garantir que compartilhará apenas fotos que atendam aos seguintes requisitos. Primeiro, inclua uma ou mais faces. Conter pelo menos uma pessoa usando óculos escuros. O que você deve usar para analisar essa foto? Então vamos lá. Primeira coisa que ele deve fazer quando ele vê a foto para poder compartilhar apenas fotos que tenha face e essa face tenha pelo menos uma pessoa usando óculos escuro. O que ela precisa primeiro fazer? O que ele vai usar para analisar as imagens, para poder escolher? Descrever imagem? Não, ele não vai descrever imagem. Não quero que descreva imagem. Analisar imagem, ele aqui nessa questão, ele não vai analisar a imagem. Porque analisar a imagem é mais para você saber que contexto que contém aquela imagem. Se é uma paisagem, se é uma floresta, se é uma cidade. Inclusive, ele te dá ali localizações conhecidas, por exemplo, centro de São Paulo, tá? Então não é. Eu quero é o quê? Que as fotos inclua uma ou mais faces e que tenha pelo menos uma pessoa de óculos escuro. Fazer verificação? Não, porque verificação é quando você tem um banco de dados e no banco de dados tem pessoas, tem face de pessoas que você quer verificar se duas faces são iguais. Tudo bem? A do seu banco de dados e a face que foi capturada. Tudo bem? A operação detectar face, sim. Por quê? Porque para eu incluir essa foto no meu compartilhamento, eu preciso ver se nessa imagem tem face. Então eu uso o serviço de detectar face. Depois que eu vou pedir que ele faça aquilo que ele foi treinado, que é achar naquelas faces pessoas que estão usando óculos escuro. Tudo bem? Perfeito? Então vamos à explicação aqui. Detectar face.
Olha lá, você deve usar um serviço de detecção facial para identificar indivíduos usando óculos escuros nas imagens. Os serviços de detecção de rosto são projetados para localizar e identificar rostos humanos em imagens e normalmente podem lidar com uma ampla gama de variações de iluminação, pose e características faciais. Isso inclui indivíduos que usam óculos escuros, desde que os óculos não obscureçam completamente o rosto. Para usar um serviço de detecção facial para identificar indivíduos que usam óculos de sol, você precisaria fornecer ao serviço um conjunto de imagens que contenham indivíduos com e sem óculos de sol, juntamente com rótulos. Tá vendo lá a importância de você fazer a classificação, atribuir classes antes de treinar o modelo, fazer a marcação de todas as suas imagens. Então, eu vou falar aqui, ó, essa imagem tem óculos de sol, com óculos de sol ou sem óculos de sol, juntamente com rótulos indicando quais imagens contém indivíduos usando o óculos de sol. O serviço vai treinar esse modelo, então quando novas fotos aparecerem para ele, ele vai ser capaz de pegar tudo que ele aprendeu com aquelas, de classificar aquelas fotos e replicar em dados novos. O serviço poderia então usar esses dados de treinamento para aprender e reconhecer indivíduos que usam óculos de sol em novas imagens. Perfeito? Próxima pergunta e última. Ao avaliar o modelo, avaliar o desempenho de um modelo, tchurururu, tchurururu, exibe os positivos e negativos previstos e reais usando uma grade de valores 0 e 1. A gente aprendeu isso, né, gente? Acabamos de fazer a revisão da aula passada, né? O que a gente viu? Matriz de confusão é uma grade que vai ficar hospedando os valores reais aqui nas linhas e nas colunas são os valores previstos, que é do Y chapeuzinho, e ele vai hospedar aqui o número de achados. Tudo bem? Se o meu modelo realmente lá nos meus dados reais, ele está classificado como 0 e esse dado está lá como 0. E o meu modelo previu como 0, ele é um verdadeiro negativo, tá? Porque ele acertou. Realmente é 0 e ele acertou e previu como 0. Na diagonal, olha aqui, eu vou colocar aqui, ó, minha linha aqui na diagonal superior esquerda e vou descer aqui, ó. Aqui ficam os meus true, ficam os meus verdadeiros. Então, desse lado aqui fica a grade dos true positivos. Aqui são aqueles dados que nos dados reais ele está classificado como 1 e o meu modelo conseguiu prever como 1. Então, aqui, diagonal superior esquerda, a diagonal dos verdadeiros. Logo, essa diagonal do esquerda inferior, subindo, são os falsos. Na verdade, no meu conjunto de dados, esses dados estão classificados como 1, só que meu modelo errou e classificou como 0. É um falso negativo, assim como aqui é o falso positivo. Nos meus dados reais ele está como 0, mas o meu modelo errou e marcou como 1. É o falso positivo. Tudo bem? Então, essa aqui a gente já tinha revisado e ficou muito mais fácil de identificar agora. Tudo bem? Perfeito? Aqui uma leve explicação de novo sobre falso positivo, verdadeiro positivo, verdadeiro negativo, falso positivo e falso negativo.
dá um pause no vídeo e faça essas considerações no seu caderno. Eu espero vocês no próximo vídeo para a gente fazer a correção do simulado número 5. Até a próxima!